Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje é um assunto que passou porque eu tive que fazer algumas pesquisas, mas o Zelensky na ONU comentou que os drones estão fazendo faixas de contenção na guerra dentro da Ucrânia e está sendo equiparada, segundo Zelensky, é como se fosse radiação de acordo com as bombas atômicas. E eu vou explicar isso um pouco melhor e explicar se isso realmente é possível, até mesmo para nós no Brasil podemos vigiar as nossas fronteiras. Afinal de contas, se dá para manter uma zona morta com drones, também é possível vigiar fronteiras. E quanto isso custaria e se isso ainda é possível. Então, não deixe de se inscrever e bora pro vídeo. Bom, o Zelensky, na sua discurso na ONU, ele falou sobre essas zonas mortas que os drones russos estão fazendo. E eu fiquei muito curioso porque é uma possibilidade isso hoje e como isso ia acontecer. Então eu fiz umas pesquisas, falei com algumas pessoas e sim, é possível isso acontecer porque assim, os drones hoje eles já têm a capacidade de voar, voltar para bases, carregar automaticamente e decolar de novo. Isso acontece por programação, inteligência artificial, isso já pode acontecer, isso já acontece na agricultura, isso já acontece em algumas áreas dos drones operarem manualmente, automaticamente para recarregar e voltar ao seu trabalho. E, infelizmente, na guerra, isso também está sendo usado, porque afinal de contas, se já está sendo usado na agricultura, a tecnologia militar é muito maior. O que está ainda em observação é o ato de atacar um ao outro. Se isso ainda está sendo manualmente a decisão, né, de atacar o inimigo, como assim atacar? O drone identificou, ali tem uma pessoa e aí essa pessoa vai ser ou não atacada. Isso ainda depende do ser humano, pelo que se fala. Não temos notícias, não temos informações reais, mas pelo que se fala, isso ainda é manual. Nos Estados Unidos existe até uma lei que o Congresso aprovou que toda ação de drone tem que ser executada manualmente caso for necessário abrir fogo. A Rússia a gente não tem essas informações. E aí eu fiquei me perguntando, mas poxa, eu não tenho muita informação militar, apesar que temos informações sobre drones, mas não é uma coisa assim que eu me sinto confortável em confiar. Afinal de contas, se os países falarem tudo que tem militarmente, não tem por que ter segredo na guerra, né? Então eu fui atrás de informações de drones que existem no dia a dia, que nós podemos comprar, que os países podem comprar, que a agricultura já utiliza muito. Então, se a gente pegar um drone de asa rotativa, que seriam os helicópteros, ou uma, ou duas, ou três asas, aqueles normais de agricultura, um drone desse tem a capacidade ali de fiscalizar uma faixa de 9 a 10 quilômetros quadrados e demoraria 35 a 40 minutos. Mais ou menos isso. Um drone bom, aqueles de asa rotativa. Se for aqueles drones que parecem aviões, só que menores, já mais rápidos, né? Uma autonomia aí de 4 horas, eles praticamente colocariam aí uma fiscalização de 120 a 130 quilômetros quadrados. Lógico, uma fiscalização muito mais rápida do que o de asa rotativa, mas sim num longo período. Então, pegando esses dois tipos de drone, a gente teria aí uma capacidade de fiscalizar legal. Mas para que a automatização desses drones funcionasse, o que seria a automatização? Bom, sempre tem alguém fiscalizando. A gente teria que ter 3 drones, porque um carrega, enquanto o outro espera no primeiro momento, e aí fica sempre 2 drones em voo e um carregando. Nesse ciclo, teoricamente sem fim, dos drones sempre estarem fiscalizando as fronteiras. Bom, no Brasil, se a gente fosse utilizar apenas os drones de asa rotativa, nós precisaríamos em torno de 2.800 a 8.400. Isso ia depender da faixa que a gente ia fiscalizar, mas mais ou menos 8.400 drones. Lembrando que a cada 3 drones a gente ia precisar de uma base de recarregar perto.
Então, é viável? Bom, acredito que ainda não. Mas a gente pode fazer a mescla. Drones de asa rotativa, que parecem helicópteros, com drones de asa fixa, que são aqueles drones que parecem aviões. Se fossem drones de aviões, a gente precisaria aí, em média, 270 a 540 drones. Esses que voam mais rápido. E aí a gente faria uma mescla. Lugares com grande fluxo de movimentação ou suspeita de invasão por traficantes, por enfim, diversos tipos de agressões ao nosso país. Poderíamos colocar drones estilo helicóptero e lugares que são mais difícil acesso, rios, essas coisas, drones estilo avião. Isso tá longe de acontecer? Bom, no Brasil eu acredito que sim. Até porque não é interessante gastar com essas coisas no Brasil por algum motivo. É mais interessante reclamar e sempre colocar a culpa no outro e nunca acabar com os problemas reais. Mas eu fiquei me perguntando por que os Estados Unidos não faz isso no México? Por que os Estados Unidos não faz isso nos principais portos? São coisas ainda que provavelmente não compensam o investimento. Ou porque as baterias duram pouco, porque os drones têm que ser carregados a cada 40, 50 minutos, então é uma grande rotatividade de carregamento. Provavelmente esses drones ainda não estão totalmente capazes de atuar autonomamente com inteligência artificial. Na Rússia, o Zelensky falou isso e isso que foi o que me trouxe. Na Rússia a situação também não é tão simples assim. Acredito que essas zonas que ele fala que como se fossem zonas radioativas ou zonas mortas devem estar ocorrendo nos principais caminhos de ataque de um exército do outro, de concentração de tropas. Porque na Rússia também não é muito viável. A Rússia precisaria em torno, se fosse asas rotativas para fazer toda essa zona morta entre Rússia e Ucrânia, só de asas rotativas, mais de 1.000 drones. Isso multiplicado por 3. Então 3.000 drones precisaria ter para ter pelo menos de 1.000 a 1.500 drones voando o tempo todo. Lógico, uma inteligência artificial vai administrar tudo isso. Eu não sei se isso ainda se isso já existe. Porque afinal de contas são muitos drones, são muitas coisas. E se fosse aqueles aviões de asa fixa, seria em torno de 627. Lembrando, os de asa fixa, eles são mais rápidos, então seriam bons para destruir prédios, carros, caminhões, mas para utilizar contra soldados, eles não são tão eficientes, porque tem que carregar armas e as armas do drone como helicóptero é um e o do drone como avião é outro. Mas qual foi o meu devaneio nesses dias pensando, fiquei pensando muito nisso. A fiscalização de fronteira, quando foi lançado os satélites que emitiam imagens, foi praticamente uma revolução. Disseram que nunca mais teríamos problemas com fronteira no mundo, porque os satélites sempre estariam vigiando. E a gente viu que os satélites são bons, mas não são tão eficientes assim para vigiar as fronteiras, ou não são baratos o suficientes para vigiar as fronteiras. Mas os drones, eles têm uma característica: eles podem ser facilmente trocados, dados manutenção e voltados a operar. O diferencial do drone e o dificulta ainda é realmente a autonomia. A cada 40 minutos precisa de uma base para recarregar. Então, se você fazer uma extensão muito longa, como no Brasil, na fronteira terrestre, teríamos que ter uma base praticamente a cada 10 quilômetros. Isso dificulta justamente porque seria inviável construir uma estrutura, nem que fosse uma estrutura de carregamento desses drones. Teriam que ter energia, teria que ter alguém indo lá periodicamente para trocar o drone, para dar manutenção. Isso ainda está caminhando apenas para as zonas de guerra, porque a tecnologia ainda não está no ponto. Mas no futuro, provavelmente teremos dezenas de milhares de drones em fronteiras
dezenas de milhares de drones em cima de cidades, controlando trânsito, controlando pessoas, controlando invasores e até mesmo eliminando esses invasores durante a tentativa de entrada em outro país. Afinal de contas, hoje, como os Estados Unidos já faz, não precisa de autorização de ninguém para mandar míssil em qualquer barco que eles acham ou não que tenha drogas. Drones podem entrar aí também. Mapear toda a fronteira marítima dos países. Então, essa foi o meu devaneio dessa semana. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu procurei muito e fiz esses cálculos com base em drones comuns que nós temos acesso na agricultura, numa loja especializada de drone de filmagem. Agora, quando se trata de drones militares, eu acho que esses números devem mudar, mas também devem encarecer demais. Muito obrigado e